Aqueles que desejam fazer medicina passam basicamente por dois grandes vestibulares. O primeiro, claro, é o vestibular principal na entrada da faculdade de medicina. Esse todo mundo vai ter que passar, seja pelo Enem, seja pelo vestibular próprio, enfim. O segundo grande vestibular é assim que ele termina a graduação e ele precisa começar a pensar na sua residência. Então, você que já está pensando nisso, pensando a longo prazo, se você estiver ainda como estudante, ou recém-formado pensando em qual especialidade escolher, queria dizer aqui algumas coisas que são importantes na hora da gente pensar em escolher a nossa tão sonhada residência. Então, se você gosta desse tipo de assunto, te convido já a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para os amigos aí da sua sala. Meu nome é Diego Bezerra e eu sou estudante do 7º semestre. Os itens que eu vou falar aqui para vocês, referente à escolha da nossa futura residência médica, tem a ver com a minha ordem de prioridade. Então, aquilo que eu estou levando em consideração na hora de escolher qual especialidade aí eu vou querer seguir. Não vou dizer para o resto da vida, eu até ia dizer seguir para o resto da vida, né? Mas essa não é a ideia. A gente pode sim fazer quantas residências a gente quiser. Eu mesmo conheço médicos, né, que fizeram uma residência e depois trocaram para outra e foram para outra área e tá tudo bem. Você não é obrigado a ficar na mesma residência que você fez lá no começo achando que ela é a sua única escolha, né? Até porque a gente pode mudar tanto de graduação, como foi o meu caso, né? Eu fiz letras e depois fiz medicina. Por que não fazer outra residência depois? A gente só tem que tomar cuidado para evitar aquela síndrome do residente eterno, né, que a gente chama. Que é aquela que fica fazendo uma residência aqui, depois ele faz outra ali, outra ali. Ele nunca, na verdade, vai focar e se especializar em uma coisa, porque fica nesse vestibular de residência e fazendo várias residências eternamente. Então são 5 quesitos para a gente poder levar em consideração na hora de escolher a nossa residência. O primeiro deles é o seguinte: você vai precisar pensar em como você quer que seja a sua rotina. Isso é muito importante. Então, para saber isso, eu vou precisar, por exemplo, fazer alguns estágios. Nada melhor do que você conversar com algum professor seu da faculdade, né? E pedir para ele te levar em algum dia de consulta dele, algum dia de cirurgia, para você ver se isso é realmente o que você quer fazer. Até porque, por exemplo, recentemente eu fui ver uma cirurgia cardíaca. Eu acho a coisa mais linda, né? Sei lá, abrir a pessoa inteira e ver o coração ali pulsando. Só que a cirurgia em si, ela começou 1 hora da tarde e ela terminou, era quase 11 horas da noite, tá? Então levou aí esse período de 10 a 11 horas. Nesse período, o próprio cirurgião estava tão cansado que em um determinado momento ele até pediu, ele falou: gente, por favor, preciso de 15 minutos aqui de pausa para sentar, porque o cirurgião fica em pé, né? Então ele foi lá e pegou um banquinho, sentou 15 minutinhos, porque ele falou que as costas dele estavam matando ele de tanta dor. Então, isso é um ponto importante. Provavelmente ele não sentia isso lá no começo, quando ele começou, né? Mas se você já sente alguma dor nas costas, eu conheço vários alunos que já sentem dor nas costas de agora. Como é que vai se predispor a fazer uma especialidade que a gente sabe que as cirurgias são mais longas, né? Diferente de alguns outros tipos de cirurgia que acabam sendo bem mais curtas. Deu para compreender? Então, é melhor você primeiro investigar como é a rotina daquela especialidade, para ver se ela realmente se encaixa naquilo que você está buscando. Eu tenho um ex-aluno, que eu converso com ele vira e mexe, que o pai dele é anestesiologista. E ele sempre seguiu o pai nas cirurgias, mesmo agora como estudante de medicina, porque ele também está fazendo medicina. E uma coisa que ele fala é que ele nunca seria anestesiologista. É interessante isso, porque ele viu tanta rotina que é algo que ele não quer. Ele está pensando em outras especialidades. Então vale a pena você primeiro conhecer como é a rotina da especialidade, para daí então você tomar a sua decisão. A segunda coisa mega importante aí para a gente pensar na hora de escolher a nossa residência, é claro, sem hipocrisia, porque aqui esse canal tenta ser o mais verdadeiro possível. Para mim, tá, na minha visão, é a parte financeira. Eu não vou mentir para vocês, tá? A parte financeira é sim algo importante. Se eu faço uma residência no futuro, que eu sei que a média dos médicos, vamos dizer assim, ganha em torno, vamos supor assim, de 10 mil reais. Então, quem faz aquela residência ganha 10 mil reais. Eu gosto daquilo, eu acho legal, ganha 10 mil. Mas tem uma outra residência que eu também gosto, tá? Então não é que eu não goste e vá fazer só por dinheiro. Não é isso que eu estou orientando vocês. Eu gosto de duas áreas. Essa residência eu vou ganhar 10 mil, por exemplo, e essa residência eu vou ganhar 30 mil. Poxa, se você gosta das duas, talvez seja interessante você também pensar na parte financeira. Ela não deve ser o seu único guia, mas é algo importante também a se pensar. Eu, por exemplo, vou terminar a faculdade com uma dívida, como eu já falei para vocês, de basicamente 800 mil reais.
né? Então, se eu puder juntar o útil ao agradável, né, ganhar bem e ainda gostar da residência que eu vou fazer, por que não? Não vejo nada errado. Então, o quanto você vai ganhar na sua futura profissão, na sua futura residência como médico, é também algo a se levar em consideração. A terceira coisa que eu acho mega importante na hora de escolher a sua residência é você pensar na localidade onde você vai querer morar. Eu, por exemplo, tenho vários amigos aí que querem morar num lugar mais afastado, vamos dizer assim, que querem uma cidade mais pacata, uma vida mais tranquila com uma futura esposa ou futuro marido, os filhos, enfim. Então, prefere uma cidade menor. Se você vai preferir uma cidade menor, como esses meus amigos, eu tenho muitos, tá, que prefere, não dá para você escolher algumas especialidades que demandam você estar perto de grandes centros hospitalares, né? Porque você precisaria estar ali naquele miolo para você ter maiores oportunidades na sua carreira. Então, também é importante você pensar a longo prazo nas localidades, né? Pensar aí como você quer que seja o seu estilo de vida, para poder tomar a melhor decisão possível. A quarta coisa que você deve levar em consideração na hora aí de escolher a sua futura residência é você pensar na questão da maternidade ou da paternidade. Sabidamente, existem algumas residências, né, algumas especialidades que vão exigir mais do médico, né? Por exemplo, quem é GO sabe que muitos partos vão acontecer de madrugada. Então é uma coisa que você sabe que às vezes você vai estar na sua casa, de madrugada, com a sua família, colocando seu filho, sua filha para dormir, e vão te ligar. Vão te ligar e você vai ter que largar tudo e ir para lá, entende? Então, a gente precisa pensar na questão da especialidade. Se você quiser, por exemplo, medicina da família, que é uma área que eu super amo, eu acho que com certeza está no meu top 3 aí, é uma especialidade que, querendo ou não, quando você faz medicina da família, é um horário mais controlado. Você fica ali na sua OBS, tem um horáriozinho de entrar, um horário de sair. É interessante para quem deseja ter essa questão com os filhos, né? Tá mais apegado a eles, curtindo os filhos durante esse período de crescimento. Porque em outras especialidades, a gente sabe que ligou, saiu correndo. Então você precisa dosar muito bem essa questão do quão importante é, né, estar com a família, assim, estar na questão da maternidade e da paternidade. Então, a quarta dica é pense na questão da maternidade e da paternidade, o quanto isso vai influenciar aí na decisão da sua futura residência, tá? E a quinta e última coisa que eu acho muito importante, você vai precisar ter em mente qual é o perfil do paciente que você deseja tratar. Sim, isso é algo importantíssimo que pouca gente leva em consideração. Imagine que você vai lidar com grupos de pacientes, geralmente com o mesmo perfil, tá? Então a gente vai ter pacientes com doenças crônicas, é esse tipo que você quer tratar? Pacientes que vão conviver com essa doença por muito tempo, ou pacientes mais agudos, que chegam geralmente com alguma coisa e você tem a vida deles, vamos dizer assim, na sua mão, né? Você precisa agir muito rápido para poder salvá-lo. Ou você quer pacientes que são curáveis, que você 100% tem o controle daquilo. Ou pacientes que são incuráveis, ou seja, infelizmente, na grande parte das vezes, você sabe que os pacientes que você trata vão vir a óbito. Você vai querer ajudar esse paciente no começo da vida dele, né, com a questão da pediatria, em que ele não vai saber se expressar muito bem, mas você vai ter pessoas falando por ele, ou você vai querer cuidar dos pacientes que já estão mais para o final da vida, como a questão da geriatria, ou pacientes que descobriram, né, uma doença incurável e você vai apenas lidar com eles, né, paliativamente. Como será esse perfil aí do seu paciente? Isso você precisa também levar em consideração, porque querendo ou não, mexe muito com o nosso psicológico. Você vai precisar estar preparado para atender aquele público específico, né? E dar o seu melhor ali, o melhor de você naquele momento, o melhor da sua especialidade, o melhor da sua residência médica. Para mim, esses são os 5 tópicos aí que devem ser levados em consideração na hora de escolher a sua tão sonhada residência médica. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha. Eu acompanhei algumas especialidades, não todas ainda, ou seja, eu ainda estou aberto a mudanças, isso também é uma coisa importante, tá? Muitos alunos que chegam à faculdade lá pensando assim, eu quero tal especialidade, né? Eu quero ser pediatra, eu quero ser oftalmo, eu quero ser tal coisa, muitas vezes, não sempre, tá? Essas pessoas acabam aí se fechando para as outras oportunidades e acabam, né, claro, não aprendendo outras matérias interessantes. Eu, quando entrei na faculdade, eu pensava muito em medicina da família, que eu acho realmente uma área bem interessante. Mas, conhecendo a área da anestesiologia, meu coração aí bateu mais forte para essa especialidade. Então, hoje, se eu me graduasse hoje e finalizasse hoje a minha faculdade de medicina, eu ia para a área da anestesiologia. Então, minha decisão no momento atual é essa. O futuro a Deus pertence. Pode ser que eu rode alguma especialidade, que eu me apaixone, mas agora, anestésio está
tomando o meu coração. E para você que é da área da saúde, não se esqueça de clicar aqui no primeiro link da descrição. Lá tem um e-book maravilhoso a respeito de anatomia e fisiologia humana. Clica lá que você não vai se arrepender. Um grande beijo e vejo vocês nos futuros plantões. Tchau, tchau!